Olha aqui. Pega essa equação aqui. Seja a equação diferencial linear homogênea f duas linhas de x mais f de x igual a zero. Vamos resolver por completo essa equação, achar todas as soluções. É fácil, porque nós já sabemos que as funções seno e cosseno são soluções dessa equação diferencial linear homogênea de ordem 2. Nós já vimos. E pela aula de hoje, elas são soluções o quê? Linearmente independentes, porque o Wronskiano é diferente de zero. Então, elas são soluções linearmente independentes. Se elas são linearmente independentes, elas geram o conjunto de solução. Porque qualquer solução, por essa proposição aqui, qualquer solução necessariamente é a combinação linear dessas duas. Daí, por causa desse teorema, a solução geral, φg, dessa equação diferencial linear homogênea é dada por quem é φg de x, quem é A seno de x mais B cosseno de x, qualquer que seja x real, onde A e B são números reais. Entendido? Achei duas. Então, o problema agora se resume a, dado uma equação diferencial linear homogênea, encontrar para ela duas soluções linearmente independentes. Conserte aqui, qualquer que seja o x. Deixa eu ver se eu botei qualquer que seja x em R. Não, é qualquer que seja x em I. Correto. Outra. Seja a equação diferencial linear homogênea f duas linhas de x menos f de x igual a zero. Você tem duas soluções para ela, visto na aula passada. Quais são? Seno hiperbólico e cosseno hiperbólico. Tá? As funções tá? Cosseno hiperbólico e seno hiperbólico são soluções dessa equação diferencial linear homogênea. E são soluções linearmente independentes. Já foi visto. Daí o seu conjunto solução, daí a sua solução geral φg é dada por quem é φg de x, quem é? É A cosseno hiperbólico de x mais B seno hiperbólico de x qualquer que seja o x real, onde A e B são números reais quaisquer. Tá? Quando eu tenho duas soluções linearmente independentes de uma equação diferencial linear homogênea de ordem 2, eu digo que eu tenho duas soluções fundamentais dessa equação diferencial linear homogênea. A pergunta: eu sempre terei duas soluções linearmente independentes numa equação diferencial linear homogênea de ordem 2? A resposta é sim. Por quê?
Por causa do teorema de existência e unicidade. Para equações diferenciais lineares homogêneas, enunciado aqui na aula passada. Ó, observe, vou fazer uma limpa aqui, para eu não escrever mais. Então, isso aqui não faz parte dessa, tá? Então, para não colocar nem como proposição, colocar assim. Então, aí, ó. A situação é essa. P e Q de R contínuos. Ó, olha o argumento. Teorema de existência e unicidade. Tá? Sejam I contido em R intervalo, P e Q funções de R contínuas. E a equação diferencial linear homogênea. Ponto. Vou colocar assim. P e Q funções de R e a equação diferencial linear. Olha, escolhendo x0 pertencente a I, escolhendo x0 pertencente a I, pelo teorema de existência e unicidade para equações diferenciais lineares de ordem 2, existe uma solução, na verdade é uma única solução, né? Existe uma única solução φ1 de I em R com φ1 de x0 igual a 1 e a derivada de φ1 de x0 igual a 0. Existe, teorema de existência disso. Porque você está escolhendo, está pegando o x0 em I, o y0 você está escolhendo como sendo o quê? Como sendo 1, e o z0 como sendo o 0. À luz do teorema de existência e unicidade, que diz existir uma única solução da equação diferente, única solução φ1 em R, tá? Dessa equação diferencial linear homogênea com o quê? φ1 de x0 igual a 1 e φ1' de x0 igual a 0. E, pelo mesmo teorema, existe uma única solução dessa mesma equação, dessa equação diferencial linear homogênea, dessa mesma equação, com, agora eu vou trocar, existe uma única solução φ2 de I em R, dessa mesma equação diferencial linear homogênea, só que agora eu vou trocar as condições, com φ2 de x0 igual a 0 e a derivada de φ2 em x0 igual a 1. Ou seja, eu tenho duas funções, duas vezes diferenciadas, soluções dessa equação aqui, uma satisfaz essa condição, a outra satisfaz essa condição. Daí, eu te pergunto, quem é o Wronskiano de φ1 e de φ2 no x0? No x0. Quem é o Wronskiano de φ1 e φ2 no x0? É o determinante de quem? φ1 de x0, φ2 de x0, quanto é φ1 de x0? 1. Quanto é φ2 de x0? 0. φ1' de x0, que é 0, e φ2' de x0, que é 1. E quanto é esse determinante? É 1, que é diferente de 0. Logo,
φ1 e φ2 são o quê? Linearmente independentes. Não dá para você resolver equações diferenciais sem ser à luz, sem invocar o teorema de existência e unicidade. É ele que permite tudo em equações diferenciais, até as contas. Tá? Não se ensina, não se aprende equações diferenciais sem você manusear o teorema de existência e unicidade. Você vê que, né, tudo que eu fiz agora, as últimas três proposições, as últimas duas, né? As últimas duas proposições são as proposições fundamentais de hoje, elas usam o teorema de existência e unicidade. Tá? Principalmente essa última, que diz que qualquer solução do sistema linear homogêneo desse tipo é necessariamente combinação linear de duas soluções linearmente independentes que eu já tenho. Quer dizer, fixadas duas soluções linearmente independentes desse sistema, não, dessa equação diferencial linear homogênea, qualquer outra solução necessariamente é combinação linear dessas duas. Por isso que elas são chamadas de soluções fundamentais. Aliás, qualquer par de soluções linearmente independentes é denominada um par de soluções fundamentais. Por quê? Porque gera. Mas é isso, forma uma base. Porque o espaço gerado, o conjunto solução, em essência, o que o teorema diz é que o conjunto solução é o espaço gerado por φ1 e φ2. Isso. E se o espaço gerado por duas funções linearmente independentes, essas duas funções formam a base desse espaço. Morreu. E, necessariamente, qualquer conjunto formado por três ou mais funções, aqui dentro, necessariamente é linearmente dependente. Não há três funções aqui dentro linearmente independentes. Não tem como. Tá? Porque o espaço tem dimensão 2. Ou seja, teorema diz que o espaço, o conjunto solução de uma equação diferencial linear homogênea é um espaço de dimensão 2. Tá? É um espaço vetorial de dimensão 2. É um subespaço vetorial de dimensão 2, subespaço do espaço das funções que vão de I em R. Tá? Ou subespaço das funções duas vezes diferenciáveis de I em R. Ou subespaço das funções de classe C2 com domínio I. Porque observe, uma coisa importante a você observar nisso aí, é que uma solução de uma equação diferencial desse tipo, ela não é apenas duas vezes diferenciável. Se ela é solução, necessariamente, ela é de classe C2, a derivada segunda é contínua. Porque, observe, se φ de I em R, você tem φ de I em R, φ de I em R. Se é solução dessa equação, você tem o quê? φ duas linhas de x, mais P de x, φ' de x, mais Q de x, φ de x, isso é igual a quê? Isso é zero, para todo x pertencente a I. Mas se isso aqui é zero, eu boto igual aqui, isso aqui fica menos isso, qualquer que seja x pertencente a I. Ora, mas se φ é solução, φ é contínua, porque φ é diferenciável. Φ' também é contínua, porque φ' é diferenciável. P por hipótese e Q, né? Aqui é F não, aqui é Q. Tanto P quanto Q são funções por hipótese contínua. Então isso aqui dá uma função contínua. Então a derivada segunda vai ser igual a uma função contínua. Então a derivada segunda contínua, a φ é de classe C2. Tá? E se P e Q forem diferenciáveis, a φ é 3 vezes diferenciável. Se P e Q forem 2 vezes diferenciáveis,
a φ é 4 vezes diferenciável. Tá? Você vai, então vai derivando. Se P e Q for de classe C infinito, a solução é de classe C infinito. Entendido? Tá? Pronto. Por hoje é bom. Só. Aí não esqueçam da prova sábado.